Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Oi gente, tudo bem? Uau! Que meses foram esses, em todos os sentidos. Eu acho que segundo semestre é sempre tão corrido para todo mundo. E os altos e baixos, às vezes, a gente não consegue nem processar direito. Bom ou ruim, o dia passa e quando a gente vê, faltam 2 semanas para o fim do ano, né? E que ano! 2025 foi bem tenso. Eu chamei esse ano até de cruel, como se o universo tivesse tido a intenção de tirar minha mãe de mim. E não é verdade, a vida acontece e a gente não controla a narrativa de todos os acontecimentos, por mais que a gente tente. E esses dias eu andei pensando muito nas palavras que a gente usa para descrever os sentimentos ou situações e sobretudo na maneira como a gente tenta ajudar os outros ao oferecer palavras e frases de apoio. Eu sempre tive um pouco de dificuldade de falar o óbvio, porque me incomoda quando alguém diz algo tão evidente. Tipo, eu vou reclamar de alguma coisa e a pessoa diz, já tentou fazer isso? E cara, é o tipo de coisa que, se você tem um mínimo de respeito pela inteligência da outra pessoa, você já deduz que ela obviamente já tentou essa coisa, entende? Da mesma forma que a frase, vai ficar tudo bem, é também um conteúdo muito jogado ao vento, se você parar para refletir sobre. Porém, minha gente, e é aí que eu quero chegar. Se você estabelece uma conexão com alguém, de carinho, de lealdade, de amizade, de amor, que seja, o óbvio deixa de ser óbvio. Uma frase como, vai ficar tudo bem, deixa de ser irritante, porque é uma demonstração de que a pessoa está ali te ouvindo, te apoiando, e que por mais que diga algo vazio, entre aspas, como vai ficar tudo bem, não é o conteúdo que importa, mas o fato de ela estar ali para dizer isso, como uma forma de promessa que ela também vai passar por seja lá o que for do seu lado. Porque aconteça o que for, a pessoa está ali para te apoiar. E mesmo me irritando com a frase do já tentou fazer isso? Eu sinto que vem de um lugar carinhoso, de um lugar de amor. Se é o primeiro pensamento da pessoa e ela não filtra e quer ajudar, e sai essa frase, tudo bem, vai. Talvez eu é que tenha que abraçar o meu lado comediante e tentar uma resposta mais irônica, como, não, nunca tentei respirar fundo, como é que faz? Ou então, sei lá, não tentei dormir de verdade, eu me forcei a ter insônia pela diversão da jornada. E eu tô trazendo tudo isso aqui agora, não é nem por algo que aconteceu comigo recentemente, tá? Mas com um amigo. Porque eu estive do lado da pessoa que teve que escolher as palavras e as frases para dar apoio, para tentar acalmar esse amigo de uma situação de estresse e ansiedade. E eu me ouvi em voz alta falando, vai ficar tudo bem, o pior já passou. Ou você vai resolver e você vai ficar mais tranquilo, fica tranquilo. Ou então fica bem, tenta dormir. E eu mandei também um eu te amo. Tirando essa última frase, que é a única que eu considero de peso e importante, quando é verdadeira, e no caso era, as outras são todas jogadas ao vento, no sentido de conteúdo. Não são desprovidas de amor, nem de sentimento, ok? Mas são vazias, são promessas vazias. Eu não estou oferecendo absolutamente nada de prático, de ações, para tornar a vida desse meu amigo mais calma e tranquila. Ele sofrendo de insônia e eu dizendo do outro lado do telefone, tenta dormir. Que idiotice! É claro que ele vai tentar dormir. Ele não quer sofrer de insônia. Fica bem. Mas é claro que ele quer ficar bem. Mas a ansiedade não deixa. Minhas palavras são toscas, vazias. Mas aí, gente, acontece o impensável. Ele melhora um pouco. Ele chora e se sente melhor. Se sente melhor mesmo tendo ouvido tanta baboseira. E no final diz obrigado. Como se eu tivesse oferecido 10 milhões de euros para resolver todas as questões financeiras ou tivesse criado um portal mágico para a Terra-média numa era sem Sauron. E aí eu vejo que de fato não importa muito quando se é amigo, quando se é alguém especial para o outro, a praticidade do que se diz ou a racionalidade do que se fala.
O que importa mesmo é que o outro saiba que estamos presentes para apoiar no que for. Vai ficar tudo bem não é remédio, mas é uma lembrança de que esses momentos são exatamente isso, momentos. Tivemos ambos, esse meu amigo e eu, um ano muito difícil, por razões bem diferentes, às vezes mais práticas, às vezes mais emocionais, mas tanto ele quanto eu dissemos várias vezes um para o outro, vai ficar tudo bem. Quando que vai ficar tudo bem, afinal? Eu sinto que temos dias em que a gente começa bem e termina mal, dias que a gente começa mal e fica tudo bem. Às vezes um sorriso, depois de uma mensagem de um grande amigo, é o que torna tudo bem naquele dia. Mas às vezes é uma ação mais prática que torna tudo mais colorido, mesmo que por alguns instantes. Enfim, não dá para conhecer a felicidade sem experimentar a tristeza, não é o que dizem? Eu lembro de uma ligação da minha mãe em fevereiro. Eu acho que foi início de fevereiro ou final de janeiro, enfim, um pouco antes dela ser internada. Ela estava bem transtornada com uma coisa específica, muito triste, estava muito nervosa. E que nada tinha a ver com a saúde dela, porque, enfim. Mas eu vi o quanto que aquilo afetava a saúde dela. E eu estava no escritório nessa hora, eu fechei a porta para ter mais privacidade. Eu estava no telefone com ela com vídeo, né? Eu respirei fundo e eu reuni, gente, todas as frases e palavras óbvias possíveis que vocês possam imaginar. Dessas que a gente ouve de gurus e coaches e ensinamentos budistas, whatever. Nada, porém, do que eu disse foi fabricado, copiado e colado, sabe? Nada. Eu realmente senti necessidade de falar todas aquelas coisas óbvias. Do tipo, respira, tá tudo bem, eu tô aqui, eu vou sempre estar aqui. É uma situação horrível, eu sei, mas vai melhorar, eu sei que vai, e vai ficar tudo bem. Eu pensei nas vezes em que ela falava isso pra mim quando eu era mais nova, e talvez na época eu achasse que não mudava muito, porque a situação não muda, de fato, com as palavras de apoio, mas a gente sim. A gente se transforma quando tem apoio e nos tornamos mais capazes de lidar com a situação. O que, por consequência, pode acabar mudando até situações que a gente considera imutáveis nos momentos mais difíceis. Apenas por ter apoio. Antes de desligar o telefone, eu esperei minha mãe parar de chorar e falar: obrigada, minha filha, eu tô bem, eu tô melhor, tô mais calma. Eu acho que eu nunca vou entender direito o poder da frase vai ficar tudo bem, quando dita com amor, com peso, com sabedoria. Por isso que eu coloco aqui a importância também da conexão das pessoas envolvidas para que essa frase tenha de fato peso. Caso contrário, pode soar leviano quando não se tem qualquer intimidade ou amizade estabelecida. É curioso até pensar que eu desconfio do poder dessas palavras, ou das palavras em geral, apesar de viver delas, né, como escritora ou trabalhando numa editora. Então eu lembro de situações da minha vida que eu mesma falei. Às vezes eu aprendo com o que não é dito. Porque nem sempre as palavras vão ter o mesmo peso ou o mesmo significado para todo mundo. E nem sempre é o significado da palavra que vai fazer diferença na vida de alguém, mas sim o fato de a pessoa estar ali para dizer qualquer coisa. Eu poderia até ter focado no luto que eu vivi esse ano para descrever as frases que eu ouvi de tanta gente e trazer aqui para o episódio, mas, curiosamente, a maioria das pessoas em caso de luto, pelo menos hoje em dia, ou pelo menos comigo, e né, depois da gente ver tanto filme, série, acho que as pessoas ficaram com isso na cabeça, as pessoas não dizem mais vai ficar tudo bem. Elas dizem, não vou dizer que vai ficar tudo bem, porque não fica, mas melhora com o tempo, e coisas como eu sinto muito. É engraçado, né, que com o luto parece até que é diferente. É um peso diferente, é uma dor diferente. Tá, tudo bem, eu não vou aqui comparar dores ou comparar pesos de problemas e situações, e, enfim, luto é luto. Mas em termos de palavra que se usa para diminuir o sofrimento do outro, não faz diferença, gente. Eu acho que a diferença tá na empatia. Porque inconscientemente a gente não quer diminuir a dor da perda do outro, que a gente não deveria mesmo, e a gente acha que se a gente falar vai ficar tudo bem, pode parecer que a gente não está dando espaço para a pessoa sentir e viver essa perda à sua maneira. E eu entendo que possa parecer isso, mas no fundo, é a mesma coisa. Dizer com o tempo melhora, sinto muito, vai ficar tudo bem,
ou ficar em silêncio e dar um abraço, todas querem dizer a mesma coisa quando se fala esse óbvio. Que significa, estou aqui para você. Pode se apoiar em mim, pelo tempo que for, porque eu quero te ver bem. E é isso. As palavras não importam tanto quanto o significado emocional por trás delas. E eu tento me lembrar disso toda vez que escuto essas coisas óbvias que me irritam. Porque afinal, embora o inferno esteja cheio de gente com boas intenções, brincadeira, eu prefiro uma frase vazia com boas intenções à indiferença e ausência. Aliás, falar de ausência dá caldo para um outro episódio emocional desses, hein? Vou fazer. E é isso, meus caros. Se vocês estiverem passando por um momento ruim agora, como eu sei que muitos estão nesse mundo doente que vivemos hoje, nesse ano difícil que foi para muita gente, lembre-se, vai ficar tudo bem. Eu falo isso com amor, prometo. Até o próximo episódio.